Olá! Bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e o tema de hoje é SINAM e notificação compulsória em doenças e agravos. É um tema muito comum em provas de saúde pública, por isso, tome notas. Vamos falar sobre o que é o SINAM, quem pode utilizar o sistema SINAM e quais são os objetivos desse sistema. Falaremos também sobre um resumo de vigilância epidemiológica. E você sabe o que é notificação compulsória e o que deve ser notificado? Veremos também a definição de agravo, doença e evento de saúde pública. Para concluir a aula 1, será abordado os conceitos principais, que são os conceitos básicos para saber notificar de forma correta. Aproveite a aula e inscreva-se no canal e dê o joinha. O que é o SINAM? É um sistema de informação onde é inserido as notificações compulsórias, ou seja, as notificações obrigatórias de agravos e doenças, que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região, para entender a realidade da população local. A gestão do sistema SINAM é de responsabilidade dos gestores do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nas 3 esferas de governo, que é o governo federal, estadual e municipal, além do DF. Quem pode utilizar o SINAM? Todos os profissionais de saúde têm acesso às informações, porém, para lançar as notificações, são os profissionais designados que participam de forma direta ou indireta na notificação e investigação de doenças ou agravos. Quem autoriza o acesso ao sistema são as secretarias de saúde correspondentes, ou seja, a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual ou Distrital. Todas as unidades de saúde que prestam atendimento médico devem ser cadastradas como unidade notificante, então não precisa ser uma unidade pública para utilizar o SINAM. Assim, as unidades como hospitais privados, laboratórios e consultórios particulares também devem realizar as notificações compulsórias de doenças ou de agravos. Objetivos do SINAM. O SINAM tem objetivos de padronizar a coleta e o processamento de dados sobre agravos de notificação em todo o país. Então, os objetivos do SINAM são coletar, transmitir e disseminar dados de forma rotineira e padronizada. Esses dados são analisados e transformados em informações, sendo responsabilidade da vigilância epidemiológica, das 3 esferas de governo e do DF. A parte de analisar e interpretar os dados, para assim recomendar medidas de prevenção e controle, são atribuições da vigilância epidemiológica. Então, primeiramente, ocorre a coleta de dados através do sistema SINAM. Depois vem o processamento dos dados e análise e interpretação dos dados pela vigilância epidemiológica, e ela fará as recomendações das medidas para a promoção das ações de prevenção e controle. E é importante também fazer a avaliação da eficácia e efetividade das medidas para saber se as recomendações surtiram efeito. E, por último, a divulgação das informações. Quem não assistiu à aula de vigilância epidemiológica, o link está na descrição para você assistir depois e compreender as atribuições da vigilância epidemiológica. O que é notificação compulsória? Compulsória quer dizer obrigatória. Então, notificação é a comunicação obrigatória de doenças ou agravos à saúde, à autoridade de saúde, comunicada por profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados, ou cidadão. Porém, os profissionais e estabelecimentos de saúde é obrigatória a comunicação. Já os cidadãos não são obrigados a comunicar, mas devem agir com cidadania,
Assim, a comunicação a fim de medidas de intervenção pertinentes são chamadas de notificação. Aqui na Lei 6259, ela fala das ações da vigilância epidemiológica e de imunizações. Além disso, nessa lei, é estabelecido normas de notificação compulsória. O que deve ser notificado? Casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Mesmo os casos suspeitos, é necessário notificar, sem precisar aguardar a confirmação do caso, para não perder a oportunidade de adoção de medidas de prevenção e de controle indicados. Então, notifica casos suspeitos ou confirmados, com exceção de uma lista, de doenças que nós veremos à frente, que precisam de confirmação do agravo ou da doença. Se você está gostando da aula, dê o joinha e inscreva-se no canal. Você sabe diferenciar agravo de doença? É a mesma coisa? Então, para fins de notificação compulsória, aqui na portaria 204, no artigo 2º, agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressão e maus tratos, e lesão autoprovocada. Lesão autoprovocada é a tentativa de suicídio. E o que é doença? Conforme o artigo 2º, inciso 3º, doença é a doença propriamente dita, ou seja, quando falamos em doença, é a enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. O que é evento de saúde pública? São situações que podem resultar potencial ameaça à saúde pública, por exemplo, surtos, epidemia, doenças ou agravos de causas desconhecidas, alterações no padrão clínico epidemiológico de doenças já conhecidas e agravos decorrentes. Todas doenças, agravos e eventos devem ser notificados? A resposta é não. Vejamos a Lei 6259 no artigo 7º. São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos ou confirmados de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. O caso mais recente foi a Covid-19. O que mais são notificação compulsória nos casos suspeitos ou confirmados? As doenças e agravos que constam na relação elaborada pelo Ministério da Saúde. Mais à frente falaremos dessa lista nacional de notificações. O que você precisa saber na prova é que a notificação obrigatória, tanto para os casos suspeitos quanto para os casos confirmados de doenças, agravos ou eventos de saúde pública, podem ser comunicadas imediatamente ou semanalmente, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Conceitos básicos, que são importantes para saber notificar. Temos a notificação compulsória imediata. É a notificação realizada em até 24 horas, que começam a contar a partir do conhecimento da ocorrência de agravo, da doença ou evento de saúde. Já a notificação compulsória semanal deve ser comunicada em até 7 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de agravo ou doença, além de eventos de saúde. Outro conceito importante é a notificação compulsória negativa. O responsável pelo estabelecimento de saúde precisa fazer a comunicação semanal. E ele faz a quem essa comunicação? Às autoridades de saúde. E informa que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, nenhum agravo ou nenhum evento de saúde pública referente à lista de notificação compulsória. Aqui na Lei 6259, no artigo 7º, lá no parágrafo 2º,
diz que o Ministério da Saúde poderá exigir dos serviços de saúde a notificação negativa da ocorrência de doenças constantes na relação de notificação compulsória. Por isso que, mesmo na ausência de doenças ou agravos de notificação compulsória, os estabelecimentos de saúde devem fazer a notificação negativa. Você sabe o que é e como funciona a semana epidemiológica? É uma forma de padronizar os dados epidemiológicos para possibilitar a comparação de dados e facilitar os estudos de agravos e doenças. Assim é mais conveniente a coleta dos dados com base em semanas. Geralmente as semanas epidemiológicas são contadas a partir de domingo e sempre terminam em um sábado. Porém, a contagem pode variar de acordo com as convenções internacionais. Em um ano, pode conter 52 ou 53 semanas epidemiológicas. Os calendários epidemiológicos podem ser acessados pelo site do CINAM. Quem acompanha o canal já sabe que todas as referências ficam na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Outro conceito importante é a epizootia, que é a doença ou morte de animal ou de grupos de animais que possam apresentar riscos à saúde pública. Na Portaria 782, ela define a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para a notificação em todo o território nacional. Então, aqui na lista de doenças de notificação compulsória imediata, com base na vigilância animal, temos 8 patologias, que são a febre amarela, raiva, febre do Nilo, outras arboviroses, peste e influenza. E nos eventos de saúde pública de epizootias de notificação compulsória imediata, são 8, referente mortes de primatas não humanos, morte ou adoecimento de cães ou gatos, morte de aves silvestres, adoecimento ou morte de equídeos, morte de quiropéteros em áreas urbanas, morte de roedores silvestres e morte de animais silvestres sem causas conhecidas. O que é vigilância sentinela? É a participação facultativa de estabelecimentos de saúde estratégicos para fazer a vigilância do quê? De morbidades, mortalidades ou de agentes etiológicos de interesse para a saúde pública. Então, a vigilância sentinela, ela é formada por um conjunto de instituições de saúde credenciadas no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e que são voluntárias para promover e divulgar o sistema de notificação. Elas acompanham as notificações e o desfecho dos casos. A Portaria 205 tem a lista nacional de doenças e agravos a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinela. Vamos dar uma olhadinha aqui na lista. Aqui, ó. Então, na lista de doenças e agravos acompanhadas pela vigilância sentinela, tem as doenças ou agravos referente à saúde do trabalhador, por exemplo, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, lesões por esforços repetitivos, perda auditiva induzida por ruídos, pneumoconioses e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Outro acompanhamento da vigilância sentinela são as doenças de transmissão respiratória. Por exemplo, a doença pneumocócica, a síndrome respiratória aguda e a síndrome gripal. Aqui na síndrome respiratória aguda, foi notificado e acompanhado a COVID. E também tem a vigilância de doenças de transmissão hídrica ou alimentar. Por exemplo, a rotavírus, doença diarreica aguda e a síndrome hemolítica urêmica, além da vigilância de doenças sexualmente transmissíveis, como a síndrome do corrimento uretral masculino e, por último, a síndrome neurológica por infecção febril exantemática. Essas são as doenças que a vigilância sentinela faz o acompanhamento.
Na próxima aula, que é a aula 2, você verá quais são os critérios para a doença ser de notificação compulsória. Falaremos também sobre os tipos de fichas do SINAM, o fluxo de notificação e os prazos, o encerramento dos casos notificados, como que funcionam. Abordaremos também sobre a legislação e portarias, e principalmente sobre a lista nacional de notificação. As doenças notificadas somente após a confirmação, tem uma relação sobre isso, e também a importância de notificar. A Lei 6259, as portarias e o calendário epidemiológico estão na descrição. Gostou da aula? Dê o joinha e inscreva-se no canal para não perder as novidades. Até a próxima aula. Tchau!